Então vamos lá, malar é o seguinte. Toda vez que a gente vai fazer um malar, a gente isola. Toda marcação eu gosto de isolar orbicular. Tá? E para fazer um malar é esse efeito blush natural. Então, se eu pedir para Mari, eu vou falar assim, Mari, dá um sorriso. Olha que efeito bonitinho dela aqui. Mas eu acho que ainda tá faltando alguma coisa. Manda um beijo. Manda um beijão. E esse beijo aqui, ó, que é o bonito da história. Então, quando a gente faz esse movimento e dá um sorriso. Não sei se dá para vocês repararem que aqui na hora que ela dá um sorriso, ó, forma um buraquinho aqui. Então, se a gente fizer um malar dela bonitão aqui, sorrir, ó, e preencher esse buraquinho dela que tá faltando, ela vai ficar com aquele efeito blush natural e aquele top model look dessa forma aqui, ó. Vocês conseguem ver a diferença, como daria pra gente deixar ela naturalmente, ó? Imagina ela andar naturalmente assim, ó. Como se ela estivesse sorrindo ou mandando um beijo. Manda um beijo. Olha aqui, ó. Imagina. Então a marcação para fazer o malar é o seguinte. Canto do olho até comissura labial. Vou traçar uma linha. Depois, meio da asa do nariz até o tragus. Faço uma linha. Essa linha formou ela se cruzou aqui. E aqui chama-se área de Ristol. Região de Ristol. Dessa região, nós vamos fazer uma bissetriz e nós vamos encontrar o osso zigomático da Mari. Ó, osso zigomático. Então, se eu botar a mão aqui, ó, zigomático. Então, nessa técnica de malar que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um pertuito aqui. Fazer um pertuito bem nessa região de Ristol. Entrar com um preenchedor pesado, com uma cânula. Vamos entrar com a cânula em 90 graus até bater na maxila dela. Na hora que vocês sentirem a maxila, é a região que nós estamos supraperiosteal. Ou, né, justa óssea, que a gente pode chamar também com a cânula. Então eu bati com a cânula aqui, ó. Viro o meu preenchedor dessa forma e venho arrastando a minha cânula lá no zigomático dela. E vou chegando até aqui. Na hora que eu faço isso, anotem aí, faço um debridamento dessa região para descolar e a gente criar um espaço para o preenchedor. Debridamento, então a gente faz um descolamento. Ó, um debridamento. Para descolar justa óssea aqui. E eu faço uma retroinjeção de mais ou menos 1,5. É o mesmo caminho que você vai fazer para fazer. Eu entro eu bato no supraperiosteal. Faço o debridamento no mesmo caminho que eu fiz o primeiro caminho já. Ó. Não é só aqui em cima. Não é não. Não, e o debridamento tem um segredo. Quando eu faço o debridamento aqui, Lucas, ó, eu entro aqui, ó. Vou arranhando aqui, não vou? O debridamento, se eu fizer assim, ó, olha na câmera lá, que o tecido dela só vai para cima e para baixo. Então eu não estou fazendo nada. Eu tenho que vir e debridar, ó. Porque quando a gente está no zigomático, existe um tecido colado lá. Então a gente tem que descolar esse tecido para o preenchedor se acomodar lá dentro. Abaixo do músculo. Submuscular. Tá? Debridamento eu faço em leque. Aqui, ó. Faço aqui, ó. Certo? Dá pra ver na câmera?
Fazendo em leque em retro. Isso, total de mais ou menos 0,2 ml. Na hora que eu injeto o produto aqui, 0,2 ml, vai sobrar na minha cânula 0,8, né, gente? Lógico que a gente tem que dividir metade para cada lado. Então é no máximo 0,5 em cada lado. E vai, tá? Então eu faço o depósito do produto e massageio essa região. Com essa forma aqui, desse dedo aqui, ó. A bissetriz que eu falo, se eu tenho aqui, canto do olho até canto da boca, meio da asa do nariz, até o tragus, ele vai formar um ângulo. A bissetriz dele, a metade desse vão aqui, vai formar a minha bissetriz, que é para eu achar o zigomático dela. Porque dependendo, o que acontece? Dependendo, eu não quero deixar ela assim, ó, bochechuda. Mais bochechuda. Mas eu não acho ser bochechudinha. Então eu só quero colocar aqui, ó, atrás, ó, onde está faltando. E ela tem 23 anos, gente. A obrigação dela é ser linda. Então o que acontece? A gente não precisa aumentar aqui na frente. Certo? Então eu só faço aqui, atrás. Aqui tem colágeno ainda sobrando aqui nessa pele que eu tô mexendo. O que a gente quer é aquele efeito top model look aqui, ó. No homem, a gente faz em sentido da orelha, o malar. Que a gente quer deixar ele com cara mais de bravo, mais de nervoso. Da mulher, a gente quer deixar ela mais gatinha. Então, a massagem na mulher, eu faço assim, ó, pra cima. No homem, eu faço reto. Esse é o meu preenchimento de malar. Gente, isso é o básico do malar. Certo? Agora, eu uso, nesse caso, 0,2 aqui, 0,2 do outro lado. Já usamos 0,4. Quanto sobrou? Faço de novo. Mais 0,2 aqui, mais 0,2 aqui. Então eu uso 0,8 nesse malar. Justa ósseo. Porque eu não posso... Marcelo, mas se você vai usar metade em cada lado, por que você já não faz 0,5 aqui? Não. Você faz 0,2 primeiro e 0,2 primeiro. De novo, 0,2 aqui e 0,2 aqui. Para você ir acomodando o produto. É diferente você colocar 0,5 e 0,5 de uma vez do que 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. O debridamento, gente, serve para você criar espaço para o preenchedor entrar. Vamos supor que ela fosse assimétrica. Vamos supor que ela fosse assimétrica. Toda vez que vocês pegam um paciente assimétrico, tem que se começar pelo lado menor. Menor. Por quê? Tá? Sempre pelo lado menor. Vamos supor que o seu malar aqui seja menor que esse malar do lado esquerdo. Comece até igualar só. Então você coloca, vamos supor, 0,1 de produto só para igualar. Você tem que deixar ela simétrica de novo para igualar o rosto dela, para daí você começar o procedimento. Entenderam a ideia ou não? Certo? Tranquilo? Belezinha? Vamos supor que eu pegue no caso, se eu fosse levantar aqui a pré-maxila, eu ia fazer em torre. Vocês sabem como é que é torre? Torre é o seguinte, olha só, hein? A pergunta dela é chata, porque é boa, né? A gente entra no Ristol aqui, ó. A gente entra no Ristol aqui, 90 graus até a maxila e encosta no osso, certo? Quando a gente tá, vai prestando atenção aqui, mas quando a gente tá justa ósseo, né? Eu bati no osso, não bati? Então tem osso, músculo, né? E daí as outras camadas dérmicas, certo? Então eu faço um bolos aqui, ó. O que é bolos? Bolos é apertar a seringa sem se mexer, você só faz uma bola para levantar tudo. E eu faço uma bola e olha o movimento da minha mão. Eu vou fazendo micro injeções e vou subindo a seringa. Então é como se você fosse colocando várias pedrinhas em cima. Então você faz um bolos e faz uma bolinha e vai subindo a seringa. Esse bolos você faz com cânula também? Cânula. Por quê, gente? Isso aqui é uma pergunta muito avançada, mas eu quero que vocês entendam agora. Quando a gente faz uma retro,
eu faço uma retro e subo uma cobrinha. Não subo, Marco? Não subo uma cobrinha? E quando eu faço um bolos, eu crio como se fosse uma bolha e ela tem como se... Vamos imaginar uma bolinha que ela tenha uma coisa em volta. E daí eu faço outra bolinha. Então essa bolinha fica em cima da outra bolinha. Ela não fica uma cobra única. Não. Isso. Porque daí eu faço uma bolinha em cima da outra bolinha. Então elas começam a ficar bolinhas em cima de bolinhas. Ela não fica uma cobra. Porque a cobra, ela pode o quê? Bolinha sobre bolinha? Não. Então eu faço uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha. Então eu vou fazendo torre. Aí quando você vê isso aqui, sobe. Quando você acerta o preenchimento, você faz o quê? Você entendeu que tem que ser qual, Lucas? Aí que vem a marca. Você fala, por que essa marca migra e essa não migra? Sinal que um preenchedor é melhor que o outro. Isso chama-se o quê? Reologia do produto. E aí a gente tem que estudar a reologia. E aí que faz a diferencial. Por que eu tô quase escolhendo ela para trabalhar comigo? Porque ela sabe tudo disso aí. Ela fala, não, isso é reologia, não é? É. É? Essa parte mesmo dele ser pesada é o... Não é BDD, é um outro nome, eu esqueci agora. Reticulação. Ah, é a reticulação. Reticulação. Tá bom? Vamos lá então. Já usei então, gente, 04 e 04. Já usamos 08. Sobrou 02, a gente tira da cânula para deixar de emergência, né? Aí a gente acerta uma torre aqui, tá? De 01, pode acertar uma torre do outro lado esquerdo dela de 01 também. E aí a gente acaba com esse preenchedor pesado. Então nós estruturamos a nossa casa. Agora a gente vai refinar a nossa casa. Então a gente estruturou com pedra e tijolo, agora a gente vai refinar com a massa corrida. E daí a gente pega o segundo preenchedor, que é o preenchedor de média reticulação. Ele serve para refinar. Então eu uso ele onde? E aí é sobre o músculo, não submuscular. Por quê? Porque eu quero refinar, eu não quero estruturar. Eu não vou colocar pedra e tijolo para refinar minha parede da minha casa, do meu quarto. Eu vou fazer uma massa corrida, bem belezinha. Então eu vou estruturar minha casa com pedra e tijolo e agora eu vou refinar minha parede. Por isso que o preenchedor tem que ser o correto. Aí eu uso subcutâneo, eu só entro com a minha cânula, entrei com a minha cânula e já viro ela. E aí é uma camada muito mais superficial e muito mais fácil de manipular o produto. E daí quando a gente tem uma camada mais superficial, com um produto mais fácil de manipular, tudo fica mais fácil, gente. Imagina se eu falar pro Lucas, ô Lucas, faz a minha parede, eu quero ela lisinha. Eu quero minha parede do meu quarto lisinha. O cara é pedreiro, eu quero lisinha. Mas faz com concreto aí. Ele vai falar assim, porra, Marcelo, você vai me ferrar. Eu não posso fazer concreto e refinar com massa corrida? Eu falei, não. Vai falar, porra, Marcelo, você vai me dar um preenchedor desse para eu refinar a menina aqui com esse preenchedor? Eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Então o que a gente tem que fazer? Vai ou não vai? Vai conseguir refinar a parede com... Então não adianta a gente escolher produto errado. Então a gente, lembra, ela chegou a primeira aluna a chegar, então ela entendeu que vamos estruturar com pesado e agora a gente pega o volume para refinar. Aí fica fácil, gente. Chegou, colocou subcutâneo, fez o preenchimento e só refina o rosto dela aqui, ó. Aí isso aqui vai ficar up aqui, ó. Isso aqui dá para ganhar muito dinheiro, gente. O malar. O malar é um dos produtos que mais dá para ganhar dinheiro. Certo? Belezinha malar? Outra estrutura, vamos lá. Mandíbula. Vocês gostam de coisa difícil mesmo, né? Mandíbula é o seguinte. Mandíbula tem uma técnica infalível. Tá? Infalível. Certo? Infalível é quando não falha, é isso? Mas tem uma que é um desastre. Vocês querem que eu fale a desastre ou a infalível? As duas? Então o desastre é o seguinte, gente. O desastre é quando a pessoa fala assim, eu quero fazer mandíbula. Aí a pessoa vem, marca a mandíbula aqui dele ou dela. Geralmente são os homens, tá? Pega um ângulo aqui, ó. E suba aqui, né? Mandíbula dela não tá aqui? Ó, certo?
Aí tem gente que pega uma seringa pesada, supraperostal e faz um bolos assim, ó. Essa é o desastre. Sabe por que é o desastre? Porque quando ela abre a boca, fica uma bola assim. Então ela vai no McDonald's e fica uma bola assim. Toda vez que ela vai mastigar, fica boc, 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 boc. Essa é o desastre. Gasta-se menos produto, é mais barato e é mais feio. Sou de sacanagem, não é feio, mas é estranho, né? Aí eu posso fazer nela esse. Vocês querem? Não, né? Ela falou não. Então como é que nós vamos fazer? O que dá uma mandíbula bonita? Você pega o Rodrigo Wilber, que é um cara bonitão. Caio Castro, é um cara bonitão. Os caras devem mascar chiclete o dia inteiro. Porque os caras são magrelo, né? E tem aqui muito definido. Qual o músculo que é definido? E por que então, sabendo disso, a gente não volumiza o masseter dela e eu peço para ela o seguinte, morde. Olha o masseter dela aqui. Solta, morde. Solta. Aproxima essa câmera aqui dela, ó. Morde. Vai mostrar o movimento, você acha? É. Será que dá? Morde. Solta. Olha lá. Morde. Solta. Então eu descubro onde está o masseter dela. Limito. Eu não vou, pelo amor de Jesus Cristo, não vai volumizar o jaw. Porque o jaw já é um crime, né? O processo de envelhecimento é no jaw. Então a gente faz um pertuito aqui, depois o jaw. E a gente volumiza toda essa área aqui, ó. Do masseter dela. Eu faço um outro pertuito, bem aqui atrás. Faço uma torrezinha aqui, né? Daquele jeito catastrófico, desastroso. Porém, eu equilibro também com várias retros nela fazendo a mandíbula. Exatamente. A bola até pode fazer. Eu já nem faço às vezes muitas vezes eu faço bastante retro para dar esse volume no masseter dela. Aí a gente alarga o rosto dela e gasta-se muito produto. Porém, fica com um aspecto muito natural. Lembrando, essa torre, esse bolos tem que ser justa óssea. Então tem que usar o... Exatamente. E daí na hora de eu refinar, eu refino sempre com o intermediário. Tem. O masculino, ele vai chegar com a mandíbula tão larga quanto o malar. Tá? Nunca ultrapasse. A mulher não, tem que ser menor que o malar. Certo? Porque ela tem que ter aquela beleza do triângulo invertido. Lembra-se disso aí? Gente, também é uma aula muito legal isso aí sobre diferenças entre full face masculino e full face feminino. Essa é muito legal.